Gente, bem, então vamos continuar aqui fazer nosso tutorial de monitoramento, né? Dando continuidade lá ao de recrutamento que a gente enviou recentemente. Aqui eu vou inicialmente fazer a apresentação das novidades que tem lá no nosso manual de operações e depois a gente vai fazer o treinamento de alguns passos importantes que eu acho que é para a gente utilizar o REDCap durante o monitoramento. Então, aqui criei esse roteiro de monitoramento, é como um checklist que a gente deve considerar para o monitor saber o que é que ele precisa fazer naquele dia, né? Para a gente dar um pouquinho mais de padronização e organização. Então, no dia que você está de monitoramento, avaliar as atividades que estão agendadas no seu dia como prioritariamente, né? Algumas coisas vão estar agendadas lá e você deve dar prioridade a elas, mas não somente a elas. Considerar observações que podem ter sido incluídas por monitores previamente, então podem haver, além dos agendamentos dos eventos previstos, podem ter lá observações que foram deixadas para você, recados para que você possa fazer, né? Considerar eventos também, se nos dias anteriores, né, se no período anterior tem algum evento que está nessa situação aqui, que é de falha, né, de que não foi realizado, tentar ver se é possível ligar para esse indivíduo ou reagendar essa coleta, dependendo disso aqui, se foi uma tentativa de contato ou se foi uma tentativa de coleta, ok? Então tentar resgatar esses casos aqui. Confirmar com sucesso quando você concluir um procedimento. Então cada visita tem procedimentos previstos, né? Se foram todos cumpridos, marcar como confirmado. Só marcar como confirmado quando tiver, por exemplo, se o paciente tinha uma ligação para fazer e uma coleta para fazer, se ele só conseguiu fazer a ligação, então não deve marcar como confirmado, porque tinha duas tarefas e apenas uma foi. Quando tiver uma situação intermediária, procure marcar nesse laranja aqui, nessa falha, né, uma falha que pode ser resgatada, para que possa ser resgatado parte do procedimento que não foi realizado, ok? Só marque em verde quando tiver tudo cumprido que era para ter sido feito naquele momento. Reagendar os eventos que estão nessa situação de resgatáveis, né? Ou seja, que podem ser ainda buscadas essas informações. Procurar avaliar a agenda da semana seguinte, por exemplo, se você está na segunda-feira, tentar avaliar de segunda a segunda seguinte se tem algum coleta de D28 que está nessa situação aqui, que é prevista, mas não confirmada, né? Se tiver, você entrar em contato com esse indivíduo na semana anterior e tentar agendar essa coleta, se possível para aquele dia que estava previsto, mas se o paciente não puder ou se aquele dia estiver muito cheio, você pode reagendar, a gente vai treinar como fazer esse reagendamento. Quando você achar indicado, registrar observações na agenda dos dias seguintes, você pode também deixar anotações, observações no dia que você fez o procedimento, ou você pode deixar para quem vai estar no próximo dia ou nos dias seguintes, lembretes de coisas que eles precisam fazer, né? E finalmente, quando você identificar eventos onde houve falha, mas que essa falha não pode ser mais resgatada, como exemplo, uma coleta que já está atrasada aí mais de 15 dias e não foi realizada, ou então uma ligação que já foi tentada por diversas vezes, já foi tentada mensagem de texto e não foi possível, então esse evento está perdido. Marcar como cancelado, porque aí a gente não vai mais ficar tentando, ok? Vamos tentar utilizar essa codificação. Os eventos previstos aí para cada dia, e veja que a janela que tem no sistema, ele aceita reagendamentos dentro desse período sem dar mensagem de erro. Se a gente tentar reagendar esses eventos numa faixa maior do que esses dias, e para vocês saberem como é que está lá dentro do sistema, ele vai dar aquela mensagem de erro em vermelho que você está agendando fora daquele período. Ainda assim é possível fazer o agendamento, vai ficar marcado lá, mas se você achar que é necessário marcar, é possível marcar mesmo fora desse período, ele vai ficar só marcado de uma forma diferente para que a gente consiga identificar, né? Então no D3 é aquela tarefa do recrutamento, preencher a identificação do caso, fazer o agendamento inicial, anotar o número de identificação na ficha do recrutamento no papel para que a gente depois seja mais fácil de localizar esse caso, né? No D5 já vai ser por ligação, por monitoramento remoto, anotar o número de identificação na ficha de monitoramento também para facilitar depois a identificação desse caso, né? Já vi lá no REDCap qual é o número dele, já marcar na ficha. Anotar o nome na agenda, a primeira vez que for manipular a agenda, tentar inserir o primeiro nome do indivíduo, aquele nome social, aquele nome que ele costuma utilizar. Por exemplo, se for Francisco Carlos, ele é chamado de Carlos, você bota lá Carlos, evitar colocar o nome completo para não identificar o indivíduo, apenas o nome para na hora que for ligar para ele saber qual é o nome que vai ser utilizado. Assim também como o telefone, procurem deixar marcados lá na agenda para evitar de ter que retornar o tempo todo na ficha de identificação.
Fazer então o procedimento básico, que é a avaliação clínica, anotar na ficha. Por enquanto não devemos fazer a anotação diretamente no REDCap, é a decisão inicial, podemos mudar depois. Nesse dia aqui, lembrar esse indivíduo que ele precisa fazer uma coleta no D7, e essa coleta é feita na unidade de saúde, ok? Então fazer o lembrete para forçar que ele tem, para lembrar que ele tem essa coleta para fazer. Em alguns casos não vai haver D5, como a gente já viu. Se o paciente for recrutado um pouquinho mais tarde, esse evento aqui pode não existir, porque ele foi cancelado, porque ele já tinha passado no momento do recrutamento, ok? No D7, dentro dessa janela aqui, é interessante fazer a avaliação clínica básica, perguntar ao paciente se ele realizou a coleta do D7, né? Se ele não tiver realizado a coleta, você pode reagendar com ele, ou estimular para que ele faça essa coleta. A gente está indicando aí que essa coleta pode ser feita até o D10, né? Tentar ver se a gente consegue resgatar casos que não fizeram a coleta ainda. Se necessário, você pode reagendar, e aí a gente vai mostrar depois como é que é o procedimento de reagendamento. O roteiro de recrutamento também de D10 é somente avaliação clínica, né? De D14 também é somente avaliação clínica, que estão os intervalos previstos. E no D28, a gente chama a atenção que deve ter sido agendado previamente na semana anterior, né? Então é importante que essa coleta já seja na semana anterior, para que você, quando ligar no D28, o próximo dele, você pegar as informações da situação clínica do paciente, mas confirmar se esse indivíduo coletou a amostra biológica do D28 e eventualmente reagendar esse indivíduo, caso ele tenha perdido essa coleta, tentar reagendar essa coleta e fazer o encerramento do caso, ou seja, marcar as últimas informações para fechar esse caso, já que o nosso monitoramento ele acontece até o D28. Ok? Para testar, então, eu vou completar. Na nossa agenda vai ter esses 4 registros para a gente mexer, evitar de mexer nos nossos registros oficiais para não dar algum erro depois. E eu já vou gravar agora como fazer um agendamento, como inicial no monitoramento, como mudar o status dos eventos, como realizar o agendamento do D28, como reagendar eventos, né? E como a gente fazer para acrescentar observações, a gente vai fazer na prática agora no programa. Gente, vamos lá então treinar os aspectos mais práticos, né? Aqui temos nosso quadro geral aqui, felizmente já começando a ficar com bolinhas mais coloridas. E a gente, então, para começar o processo, né? O monitor chegando no dia da sua atividade, entrar aqui no calendário e ver o que está marcado para ele, né? Sempre lembrando que a gente pode ver esses dados, ele entra nesse padrão aqui da gente ver o calendário, que às vezes é interessante, do formato de mês para a gente se localizar, né? Para ter uma visão geral. Quando tem muitos registros, ele começa às vezes a ter uma dificuldade de espaço aqui. Então tem a alternativa de você ver aqui pelo dia, e aqui você marcar o dia, por exemplo, né? Que você quer fazer o agendamento, que você quer fazer visualização ou mexer. Você pode escolher o dia que você quer. Você pode trabalhar com a semana também, escolhendo aqui o dia que você quer. E você pode também entrar nesse modo aqui, que é o modo que a gente tem uma visão mais ampla, né? Que você vê a agenda toda do seu dia, você pode ver as anteriores e as posteriores, você consegue enxergar um pouco melhor aqui as observações que estão disponíveis, né? Então, dependendo da situação, a gente pode ver cada um deles. Imagine aqui que a gente está então entrando nesse momento. Eu botei algumas anotações aqui no mês de julho, porque mês de junho já estava um pouco cheio. E aí vamos avaliar esses indivíduos aqui. Imagine que você está aqui no D14, né? Imagine que você está monitorando aqui no D14. Você tem aqui no D14, se você clicar aqui, provavelmente você vai ver esse dia separado. As atividades que você tem para esse dia aqui, você tem uma avaliação do D14, uma reavaliação de D5 e uma reavaliação de D5 e uma avaliação de D28. Pronto, dá para a gente testar bastante coisa aqui. Então esse aqui é a primeira ligação desse indivíduo, né? Nem todos vão ter D5, porque os que forem recrutados um pouquinho mais tarde não vão ter D5, mas teoricamente a primeira monitoria seria aqui no D5, em que você vai entrar, vai tentar ligar para o indivíduo, pegar os dados desse indivíduo, lembrar ele que ele tem que coletar a amostra do 7º dia, né? E se você conseguiu, você pode fazer observações aqui, realizado,
contato com participante. Sempre procure marcar aqui quando fizer a observação. A gente pode usar aqui modo de tópicos para ficar mais organizado. Colocar quem anotou, ok? Quem foi que anotou, quem fez essa anotação. Para ele valer, preciso você salvar. Então, nesse caso aqui, esse indivíduo eu consegui. A tarefa que tinha para fazer aqui era ligar para o paciente, lembrar e etc. Se eu cumprir todas as atividades, eu posso mudar aqui o status para confirmado, né? Caso eu tenha cumprido todas as atividades. Se ficar alguma pendência, sugiro que marque aqui como essa situação de pendência e explique aqui o que ficou pendente, né? Se por acaso, digamos, se você não conseguiu falar com esse indivíduo, na verdade, né? Participante não atendeu o telefone. Respondeu mensagem de texto que ligasse amanhã pela manhã. Nesse primeiro dia aqui, uma coisa que eu esqueci, que a gente deve fazer também, vou salvar aqui, vou deixar então aqui como não conseguiu o contato, né? Sempre lembrar, gente, de salvar isso aqui, senão não acontece nada, tá? Salvar o status e salvar aqui a sua observação. Tá certo? Ficou faltando uma coisinha para a gente ver desse caso. Desculpe, cliquei no lugar errado. Salvar aqui. Já é deletando o evento. Que a gente não colocou aqui o nome do participante e não colocou o telefone, né? Que é interessante, a primeira vez que for feito o contato, fazer isso aqui e a gente não lembrou de fazer. Mas vamos fazer agora. A gente pode vir aqui a gente estava avaliando o paciente 176, né? Então podemos vir aqui no registro, podemos vir aqui também, né? No nosso painel principal e lá no 176 e abrir 176. Então pode vir aqui também por esse caminho de adicionar e editar. A gente pode também vir aqui e ir até 176. O que vocês acham? As duas formas chegam no mesmo local, ok? Então vou ver aqui que o nome do participante aqui, vou logo copiar esse telefone e o nome do participante é Manuel. Pronto. Vamos voltar então lá para a agenda. Voltar para aquele registro aqui em julho, que eu não consegui fazer isso aqui. Vou marcar aqui logo no comecinho que ele é o Manuel e que o contato dele é esse, ok? Porque a partir daí, quem vier depois salvar, quem vier depois não precisa ficar fazendo isso todas as vezes, é só vir aqui. Tudo bem? Já aproveitando para a gente treinar aqui como deixar recados, né? Nesse caso aqui eu posso deixar marcado aqui como não realizado, mas se eu quiser fazer meu serviço ainda mais bem feito, eu posso fechar isso aqui e posso deixar um recado para quem está no outro dia, na quinta-feira, né? Eu posso abrir aqui, criar um compromisso nesse dia. Eu posso deixar sem nenhuma relação com nenhum indivíduo. Se eu quiser deixar um recado genérico para o meu colega que está na monitoria, eu posso deixar, mas nesse caso aqui o nosso recado tem relação com 176. Então eu vou marcar aqui que é 176 e eu vou colar aquilo lá, que aqui tem o contato, né? Então, o participante não atendeu o telefone no dia anterior, né? Que aqui no caso aqui no dia 14/07. Evitar a gente botar ontem, amanhã, porque às vezes depois a gente pode ter dificuldade de interpretar. Então no dia 14/07 ele não atendeu, respondeu que ligasse amanhã pela manhã. Vou botar aqui. Então em vez de botar amanhã, ligasse, porque esses parâmetros amanhã, ontem, depois de um determinado tempo eles perdem significado. A gente não consegue prever, ok? Tá relacionado. E aí vou adicionar esse evento ao calendário. Então quem chegar para a monitoria amanhã vai ter esse recado aqui. Ele vai ver que aqui não foi feito, né? Mas já deixar esse recado, fica mais completo a nossa situação, né? No caso aqui desse indivíduo aqui, digamos, só para a gente treinar o status desse aqui. Bom, eu não vou lá pesquisar, botar aqui nome
e telefone, tá certo? Pra gente não perder tempo. Contato com sucesso. E aí eu posso mudar aqui para confirmado. Salvo aqui, ok? Nesse caso aqui mudei o status para confirmado. Esse aqui, quando está verde, e aos pouquinhos a nossa agenda, à medida que a gente for fazendo melhor, os verdes já nos despreocupam. A gente ainda tem muita coisa que a gente não está monitorando ainda bem, porque a gente está no processo de implementação desse monitoramento. Tá certo? Vamos ver aqui no caso, nesse mesmo dia, tem um indivíduo, não, mas esse aqui é paciente real, né? Não vou mexer nele. Vou pegar o indivíduo aqui, por exemplo, nesse dia 14 que eu estava trabalhando aqui, eu tenho, na semana, dentro dessa semana, eu devo sempre olhar aqui dessa quarta-feira até essa quarta-feira. Então tem aqui o número, não vou mexer aqui, que é um paciente real. Vou um pouco mais distante aqui para não mexer nos pacientes 174, é teste. Então esse indivíduo aqui, digamos que ele está previsto essa coleta aqui, na semana anterior eu vou entrar nesse caso aqui desse indivíduo, e aí é possível, tem vaga para ele coletar, ligar para ele, ele pode coletar esse sangue no D28? Sim, então posso marcar então aqui ele como confirmado, não confirmado, desculpe, como agendado. Tá certo? E aqui sim eu tenho que definir o horário. Vou bater 7h30, que é o horário que começa lá a nossa coleta, né? Aqui já poderia ter o telefone do paciente aqui em cima, enfim, que a gente não adicionou, para a gente não estender o vídeo desnecessariamente, tá certo? E posso deixar alguma observação aqui. Participante, a gente sempre, em pesquisa a gente sempre chama o indivíduo de participante, indivíduo ou sujeito, tá? Não paciente. Participante solicita entrega de atestado, né? E comparecimento, por exemplo, você já pode deixar que o paciente está confirmado e ele tem essa demanda. Quem já está aqui nesse dia vai saber, já vai elaborar isso aqui com maior antecedência, tá certo? Vamos salvar isso aqui. E ele agora vai... Estou apertando aqui sem querer. Aqui está salvo, aqui está salvo, aqui está salvo. Não esqueça de salvar isso aqui, senão a gente não muda nada. E esse caso aqui então está agendado agora para 7h30. Então, quando tem um horário, evitar colocar o horário, a não ser quando for casos agendados, deixar esse horário para o laboratório se orientar, tá certo? Não bote horário em outros agendamentos, como parece que está aqui, por exemplo, né? Acho que talvez aqui agendaram e esqueceram de mudar o status, enfim. Indo mais em frente, vamos ver a questão de um reagendamento. Vamos imaginar que esse indivíduo aqui, na verdade, ele, além disso aqui deveria ter nome, né? E telefone. Né? Aqui era para ter colocado também. Certo? O paciente estava marcado para esse dia, mas ele disse que nesse dia, na quarta-feira ele não pode, o dia que ele pode é quinta-feira e na verdade é à tarde. Então eu posso fazer o reagendamento desse indivíduo, tá? Vou salvar isso aqui, porque senão ele vai apagar. E para fazer esse reagendamento eu posso vir aqui, ó, visualizar a agenda completa do paciente, né? Que a gente vai ver aqui todos os compromissos desse indivíduo. E a gente vai ver que ele está agendado aqui, mas na verdade não é para o dia 28, é para o dia 29. Eu posso vir aqui em editar e posso mudar aqui para 29. Perfeito? Ele vai aceitar certinho. Se eu for agendar muito fora desse prazo, por exemplo, se eu for agendar para agosto, 29 de agosto, por exemplo, aqui, ele vai dar aquela mensagem de que está
o agendamento está fora daquelas datas previstas, ok? Você ainda pode confirmar, né? Como a gente colocou, tem um agendamento previsto aqui de uma determinada variação de dias aqui, como está lá na apresentação, mas aí a gente ainda pode agendar dessa forma, né? Mas tem um lembretezinho aqui que você pode estar agendando errado. Na verdade eu agendei errado, eu estava querendo agendar, era para 07. Eu estava agendando, era para 07, ok? Então agora, vê que as observações ficam todas aqui, né? Agora eu posso ir lá na minha agenda e esse indivíduo vai estar agendado agora. Desculpa, porque ele voltou para junho. Ele vai estar agendado agora, mas ele vai estar agendado para quinta-feira. E todas as observações ficam aqui, né? Se eu quiser visualizar a agenda de um determinado participante, basta eu vir aqui no agendamento e ver a agenda individual de cada participante, né? Para ver todo a histórico dele, todos os dados aqui. E uma última situação para a gente treinar quando a gente vai fazer, não essa última agendamento que talvez a gente vá utilizar mais, mas se por acaso você for fazer algum agendamento aqui acima, por exemplo, no caso de D7, por algum motivo você achou que era interessante, que era importante reagendar esse D7, você percebeu que o paciente tinha deixado de fazer essa coleta, né? Então você pode fazer esse agendamento aqui. Por exemplo, o paciente perdeu a coleta aqui na quarta-feira, você ligou para ele e ele veio aqui, né? Paciente perdeu coleta de D7 reagendado, coleta para 0807, digamos assim, né? Deixou essa observação. E aqui, por enquanto a gente não está marcando isso aqui como com estrelinha, né, para evitar confusão. Talvez a gente faça isso depois. Mas o que eu queria mostrar é que se eu salvar esse evento aqui, provavelmente, ele vai perguntar que eu estou fazendo a mudança numa sequência de datas que são calculadas a partir de uma data inicial, que é do início dos sintomas. Eu estou fazendo um agendamento de uma data intermediária. Se eu quero agendar somente esse evento, ou quer que ele faça esse acréscimo de um dia em todos os eventos posteriores, né? Se eu disser sim aqui, ele vai inserir um dia a mais em todos esses eventos que vêm a seguir. Eu não quero isso, eu quero mudar apenas esse aqui. Então, boa parte das vezes, quase sempre a gente vai marcar não, eu quero alterar apenas esse evento. Ok? E aqui ele deve ter modificado esse evento aqui do 174, foi modificado então para um dia depois, ok? Acho que aqui a gente viu as principais situações. Peço que vocês apreciem, experimentem e depois dêem um feedback se ficou alguma coisa não completamente clara. Obviamente a gente tem sempre formas de aprimorar essa comunicação e o uso dessa ferramenta, mas precisamos colocar isso em prática agora. Um bom trabalho para vocês, um bom final de semana e vamos em frente.